Você sabe o que tem nos caixotes que os Night Troopers de Thrawn estão levando para o Star Destroyer Chimera? Não. Talvez a resposta seja um pouco mais óbvia do que a gente esperava e vamos discutir um pouco sobre isso aqui agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e por enquanto, a caminho do último episódio da primeira temporada de Ahsoka, a gente tem mais perguntas do que respostas. E uma em específico eu acho que é interessante da gente trazer hoje aqui. Thrawn mencionou várias vezes no último episódio como era importante eles terem tempo de botar todas as caixas das catacumbas das grandes mães das Irmãs da Noite dentro do Star Destroyer Chimera para levar para a galáxia padrão de Star Wars. Mas por que o Thrawn estava tão empenhado em fazer isso, já que ele simplesmente podia vazar? Parece que ele fez um acordo com as grandes mães e eu acho que a gente pode descobrir muito em breve que isso na verdade já estava escrito desde Star Wars Rebels. Para começo de conversa, os Dathmiri, que era a raça original do planeta Perídia, se deslocou para a galáxia padrão de Star Wars, assim criando as Irmãs da Noite, muito provavelmente, né? Tudo que a gente tem aí de indícios. E essas grandes mães, assim isoladas, provavelmente estavam fugindo de alguma energia maior, de algo que é muito interessante da gente discutir, e a gente discutiu inclusive um pouco disso no vídeo sobre o Baylan Skoll e qual é o objetivo dele. Aparentemente, o que Baylan procura é a mesma coisa que as grandes mães estão fugindo. Mas acho que para além delas fugirem, elas estão querendo algo a mais. Até o momento, pelo que a gente pode entender, tudo indica que as grandes mães querem restabelecer o Império das Irmãs da Noite, que foi completamente obliterado por General Grievous e pelas forças separatistas em Star Wars The Clone Wars. Mata todo mundo! A gente chega a conhecer algumas sobreviventes das Irmãs da Noite, como por exemplo a Merrin na saga de jogos Jedi e também a própria Morgan Elsbeth, que aparece em The Mandalorian e tá causando um fuzuê aqui em Ahsoka. Só que tudo isso pode se encaminhar para um desfecho mais trágico, porque se as grandes mães fizeram esse acordo com Thrawn de ajudá-lo a sair da galáxia do planeta Perídia para retornar à galáxia padrão de Star Wars, muito provavelmente nessa negociação que a gente entende é que o Thrawn está retirando das catacumbas corpos antigos de antigas Irmãs da Noite ou de antigas grandes irmãs que estavam enterradas ou enterrados lá nessas catacumbas de Perídia e assim levar para a galáxia padrão de Star Wars para reconstruir o reino das Irmãs da Noite, né? Principalmente porque as Irmãs da Noite, pelo que a gente já sabe, são versadas em uma magia sombria tão forte que é capaz de causar, de provocar que corpos mortos sejam reanimados. A gente viu isso muito provavelmente com o Marrok, né? O Marrok, ao que tudo indica, era uma magia necromante das Irmãs da Noite. A fumacinha verde poderia explicar isso. A gente viu também em Star Wars Jedi Fallen Order, quando Cal Kestis está em Dathomir, enfrentando uma galera do mal, que é muito thriller, né? Uma galera do mal que é dominada ali pelas Irmãs da Noite. E isso é algo que a gente viu também em Star Wars Rebels, no episódio 11 da terceira temporada, Visões e Vozes, quando Ezra vai junto a Maul para Dathomir para eles performarem um ritual e identificar, no caso do Ezra, como destruir os Sith e no caso do Maul, onde estaria Obi-Wan Kenobi. E no caso, as respostas convergem, né? As respostas são a mesma. E eles descobrem que Obi-Wan está num planeta com 2 sóis, um planeta desértico. Já sabemos que é Tatooine. O ponto todo das Irmãs da Noite, ou melhor, das grandes mães estarem levando essa galera Zombieland meio thriller de volta para a galáxia de Star Wars, a galáxia padrão, é que tem uma dívida a ser cumprida aí. Nesse mesmo episódio de Star Wars Rebels, o Ezra, quando vai com Maul e performa esse ritual, eles têm uma dívida com os espíritos malignos das Irmãs da Noite que lá estão no altar de Dathomir. E aí, essas Irmãs da Noite, esses espíritos malignos, cobram de Ezra, nesse episódio, uma dívida que ele diz que vai pagar. O que é aquilo? Pague o aluguel! Só que ele não paga, pelo contrário, ele liberta Kanan e Sabine, que foram dominados pelos espíritos malignos das Irmãs da Noite, e destrói esse altar, fazendo com que a dívida, né, não fosse paga. Então, o Ezra ainda tá devendo no Serasa das Irmãs da Noite, desde Star Wars Rebels. Que merda, hein? Eu não quero trazer nenhum alarde aqui ou fazer uma teoria sem fundamento, muito da louca, mas o que eu quero trazer é um ponto de discussão, porque
Ahsoka tá trazendo muitos pontos de Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels para audiências que não conheciam as séries, melhor dizendo, e também pra gente que assistiu Star Wars Rebels e Star Wars The Clone Wars, ficar feliz, se empolgar com todas essas referências e pontos que não foram tão esclarecidos assim e estão sendo mostrados até de brincadeira ou de referência na série de Ahsoka. E esse ponto específico da dívida do Ezra é algo que pode passar despercebido, mas que pode ser muito importante para esse último episódio da série, porque o Ezra tá o tempo todo falando que quer voltar pra casa, que quer voltar pra casa. E conforme eu falei na última análise e na penúltima análise, vou botar aqui o card da última análise de episódio de Ahsoka pra você conferir, o Ezra tá falando tanto disso que eu acho que ele vai de base. Eu acho que o Ezra vai, assim como o mestre dele, vai de Kanan Jarrus, vai Scafedeu-se e não vai voltar para a galáxia padrão. O meu chute é esse, mas eu não quero que isso aconteça. Eu gosto muito do Ezra para ver o menino morrendo antes de voltar. Eu quero muito que ele volte e não acho justo com o coitado que ele pereça em Perídia. Sem trocadilhos. Mas se as grandes mães estão levando esses corpos, aparentemente, né, nessas caixas, nesses invólucros, para o Star Destroyer Chimera, ali das catacumbas até a galáxia padrão de Star Wars, elas devem querer ressuscitar as Irmãs da Noite de alguma maneira. E depois dizem que eu sou bruxa. E o Ezra ainda possui, se a gente entende pelo que a gente assistiu nesse episódio Visões e Vozes de Star Wars Rebels, uma dívida com as Irmãs da Noite. Então, imagina se no último episódio de Ahsoka, essa dívida é cobrada. E aí o Ezra não tem saída. De alguma forma, a dívida é cobrada e ele tem que deixar, ou para que os seus amigos sobrevivam, ele paga essa dívida, mas aí, como consequência, o Thrawn retorna para a galáxia de Star Wars, sabe? É um caso muito triste e é um final muito Game of Thrones e Império Contra-Ataca para uma série que teve um final do penúltimo episódio, né, tão esperançoso com a reunião dos nossos heróis. Mas a gente sabe que com o Thrawn as coisas não são tão simples. O Thrawn é um vilão que precisa vencer, porque se ele é um grande estrategista e um problema para os nossos heróis, o Thrawn deve vencer. E isso em Herdeiro do Império, na trilogia Legends, é muito claro. E o Thrawn faz essas alianças com os seres do lado sombrio para poder vencer. Ele faz isso em Herdeiro do Império com o Yoros Balth, aquele Jedi sombrio, barbudão, que parece o Dumbledore, né? Que a gente conhece na trilogia de livros Herdeiro do Império. E agora, no cânone, tá fazendo com essas grandes mães para talvez restabelecer o reino das Irmãs da Noite e pelo lado dele ele construir esse novo império. Se você quiser conhecer mais sobre o Thrawn, tem a linha do tempo teaser aqui para você conferir e também mais vídeos da cobertura de Ahsoka para você assistir. Comente aqui embaixo, vamos discutindo mais teorias sobre o último episódio de Ahsoka e que a força esteja sempre com você.